Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Coelho, do canal Passarinheiros Online. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito controverso, um tema que eu evitei um pouco de falar durante um tempo, mas agora tenho que falar, não tem jeito. Muita gente sendo enganada, que é genética, beleza? Mas antes da gente fazer o vídeo, para você que não sabe ainda, eu sou pré-candidato a vereador aqui pela cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um projeto chamado Mais Criadores, que é um projeto onde a gente vai cadastrar 500 mil criadores, novos criadores em toda a cidade, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Vou fazer um vídeo explicando isso tudo. Vamos para o nosso tema de hoje, que é genética. A gente já tem aí o slide de apresentação. Genética passariformes. Aí a gente já está no segundo slide, que é onde a gente vai começar de fato a falar. Antes da gente começar a falar de genética, de carga genética, de herança genética, a gente precisa falar dos sistemas genéticos, que são vários sistemas genéticos. Eu coloquei aqui o exemplo do sistema XY, que é o sistema da nossa espécie, dos humanos, onde a mulher tem o cromossoma XX e o homem tem o cromossomo XY, ou seja, XX mulher ela é homogamética e XY homem ele é heterogamético. O que isso quer dizer? Heterogamético quer dizer que quem define o sexo é o homem na nossa espécie. O sistema genético das aves é o sistema ZW, onde ZZ é o macho e ZW é a fêmea. No caso das aves, a fêmea é heterogamética. O que isso quer dizer? Que quem define o sexo do embrião, dos filhotes que vão nascer naqueles ovos, é a fêmea. Beleza? A gente precisa entender isso para a gente continuar a desenvolver o nosso tema. Até aí, tudo tranquilo, né? Sistema ZZ o macho e ZW a fêmea. O que quer dizer que a fêmea é heterogamética e quem define o sexo é a fêmea. Agora a gente vai falar sobre herança genética mitocondrial, tá? Que a gente fala das mitocôndrias. Aí tá aí no slide, DNA mitocondrial, que existe dentro das mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Mitocôndrias são organelas encontradas nas células eucarióticas, tá? Elas são organelas, né, que se encontram dentro das células de DNA. O DNA mitocondrial ele vem exclusivamente da mãe, ou seja, toda mãe vai passar as suas mitocôndrias para seus filhos ou suas filhas, né, tanto faz, homem e mulher. Por exemplo, eu tenho as mitocôndrias da minha mãe, mas a minha filha e os meus filhos, eles não têm as minhas mitocôndrias, eles têm as mitocôndrias da mãe deles. Então, o que isso quer dizer? Que boa parte dessa carga genética, a maioria é da mãe, justamente por causa das mitocôndrias. Levando isso para o mundo das aves, o que isso quer dizer? Como o homem, né, ou o macho, ele não passa as mitocôndrias, isso quer dizer que a maior parte da carga genética ela é das fêmeas. Então, quando alguém quiser te vender uma ave que é filho de campeão, isso não tem muita coisa a ver, tá? O ideal é que você compre as filhas daquele macho, porque as filhas daquele macho vão conseguir passar mais mitocôndrias, mais carga genética do que o próprio macho, beleza? E a gente vai aqui para os pontos principais que a gente precisa entender agora para a gente falar de genética, se a genética tem a ver, se a genética de um pai passa para um filho, se um pai campeão vai ser um filho campeão. Genética só se aplica para atributos físicos. Citei aí de exemplo o Pelé e o filho do Pelé, né? O Edinho. O Pelé foi o maior atleta de todos os tempos, a gente sabe, já foi muito conhecido. O Pelé, lógico, todo mundo conhece o Pelé, né? Jogava muita bola. E o filho dele, o Edinho, apesar de parecer com ele fisicamente, ter o mesmo porte físico do pai, não joga a bola que o pai jogava, ao contrário, é goleiro e foi
péssimo goleiro, então não tem nada a ver carga genética com habilidade, né? São duas coisas diferentes. Não são fatores genéticos. Já passando para as aves. Fibra. A fibra é uma característica temperamental, é um comportamento. Isso não tem a ver com genética. Repetição também é um traço de personalidade. Não tem nada a ver com genética. Por exemplo, eu sou um cara, vamos dizer que eu fosse um cara muito brigão, muito alterado, me estressasse com qualquer coisa. Não necessariamente o meu filho ia ser assim. E assim é nas aves. Se você tem um passarinho, um trinca-ferro que vai para colada, vai brigar, disputar canto, não necessariamente o filho dele vai ter as características do pai. A repetição também não é um fator genérico, né? É um traço de personalidade. Mais uma vez, a gente comparando com os humanos, tem pessoas que falam muito e tem pessoas que falam pouco. Ou seja, também é um traço de personalidade, nada tem a ver com genética, beleza? Também não tem a ver com fator genético a reprodução, o macho ser galador ou a fêmea criadeira. Às vezes o pai é um super galador e o filho não gosta de fêmea, né? Também não tem nada a ver com fator genético. Agora a gente vai falar do que tem a ver do fator genético. Então são fatores genéticos, capacidade cardiovascular. Como eu já falei, a genética ela tem a ver apenas com atributos físicos. Então, se você tem um filho de um passarinho ou de uma fêmea que tem uma boa capacidade cardiovascular, que tem bom preparamento físico, que tem facilidade de se adaptar a certas situações, esse passarinho pode vir a ser um passarinho repetidor se ele tiver uma personalidade dessa forma. Outro fator genético é a aparência física. Às vezes você tem passarinhos que parecem muito com a mãe ou parecem muito com o pai. Isso é um fator genético. Qualidade da voz do passarinho é um fator genético. Tem passarinho, eu posso falar de curió, que eu crio curió, que tem a voz mais aguda, tem passarinho que tem a voz mais grave, e isso sim pode ser herdado de uma forma genética. Plumagem das penas, mutação, se você tem um macho ou uma fêmea que são mutação, provavelmente aquela mutação vai passar para os filhos, né? Vai passar para os filhotes, que é aquelas penas brancas ou um bico branco. Então, rapaziada, antes de vocês comprarem uma ave, vocês precisam ter a certeza de que a mãe carrega uma carga genética boa, não o pai, tá? Então, se você quer herdar uma carga genética boa, você recorra sempre às fêmeas, tá? Eu aqui, quando adquiro alguma fêmea de algum passarinho que me interesse, eu sempre tento pegar a irmã de ninho desse passarinho. Nunca o macho, tá? Apesar por o macho ser mais caro e as fêmeas são mais acessíveis e pouquíssima gente tem essa informação. Os criadores não passam essa informação. A maior carga genética está sempre na fêmea. Então, se você vê um passarinho cantando muito, o cara vai pedir um absurdo naquele passarinho, não compre aquele passarinho, compre a irmã de ninho dele, ou compre uma irmã de mesmo pai e mesma mãe, ou uma irmã de mesma mãe. Seria o ideal você comprar a irmã de mesma mãe dele, independente de ser de ninho ou não, porque a carga genética que vai vir vai ser muito mais pesada do que se fosse a do pai. Videozinho rápido aí, 9 minutos. Espero ter passado um pouco de genética para vocês. Não sejam mais enganados. Beleza, rapaziada? Grande abraço. Até a próxima.